Existe algo perseguindo a sua família que você não consegue ver. Algo invisível, silencioso, mas devastador. Um padrão que se repete de geração em geração como um eco maldito no tempo. Você já percebeu que na sua família todos fracassam financeiramente na mesma idade? Que todas as mulheres sofrem com relacionamentos destruídos? Que os homens caem sempre no mesmo vício? Que as crianças nascem com as mesmas doenças? Isso não é genética, não é azar, não é coincidência, é uma maldição de linhagem. E hoje eu vou te mostrar exatamente como quebrar isso para sempre. Porque eu passei 17 anos do outro lado. 17 anos trabalhando para que famílias inteiras fossem destruídas. 17 anos plantando maldições em raízes de árvores genealógicas. E hoje, livre e redimida pelo sangue de Jesus Cristo, eu vou expor os segredos que o inferno não quer que você saiba. Prepare-se porque o que você vai ouvir nos próximos minutos vai abalar suas estruturas. Vai revelar por que sua família sofre, e vai te dar as 4 chaves espirituais, que eu mesmo usei, para destruir as correntes que eu ajudei a forjar. Se você sente que algo está errado na sua linhagem, se você é o único que enxerga esse padrão maldito, então você foi escolhido para quebrar isso. Você é o divisor de águas. E este é o seu momento. Eu não nasci bruxa. Ninguém nasce bruxa. Mas eu fui escolhida ainda criança. Minha avó era matriarca de um terreiro no interior. Ela tinha poder. Poder de verdade. As pessoas vinham de cidades distantes para consultá-la. Políticos, empresários, gente desesperada, buscando soluções que o mundo natural não oferecia. E ela entregava resultados porque tinha pactos. Pactos antigos. Pactos de sangue. Pactos que atravessavam gerações. Quando eu completei 7 anos, minha avó me levou para um lugar na floresta. Era noite de lua nova. Havia outros ali, figuras encapuzadas, velas negras, um círculo desenhado no chão, com substâncias que eu não conhecia. Ela me disse que era uma bênção, que eu tinha um dom, que eu seria poderosa como ela. Mas o que aconteceu naquela noite não foi bênção. Foi uma iniciação. Foi a abertura de portas espirituais, que eu levaria anos para conseguir fechar. Entidades se manifestaram. Eu vi coisas que uma criança não deveria ver. Senti presenças que nenhum ser humano deveria sentir. E a partir daquele dia, eu não era mais apenas uma menina. Eu era um canal, um instrumento, uma serva de forças que eu achava que me davam poder, mas que na verdade me escravizavam. Aos 14 anos eu já realizava trabalho sozinha. Aos 17 eu era procurada por pessoas influentes. Eu sabia como amarrar destinos, como fechar caminhos, como plantar enfermidades, como destruir casamentos, como amaldiçoar gerações inteiras. E o pior de tudo é que eu achava que estava no controle. Eu achava que era eu quem mandava, mas a verdade é que eu era apenas uma marionete, uma peça num tabuleiro muito maior. E quanto mais eu mergulhava naquele mundo, mais eu perdia a minha humanidade. Mais eu me tornava fria, calculista, vazia, porque aquilo que você serve, eventualmente, te consome. E eu estava sendo consumida por dentro, mesmo que por fora parecesse forte e poderosa. Foi durante um trabalho específico que meus olhos começaram a se abrir de verdade. Uma mulher veio até mim desesperada. Ela queria destruir a família do ex-marido. Ele havia deixado por outra. Levado tudo. Deixado ela e os filhos na miséria. Ela queria vingança. Não apenas contra ele, mas contra toda a linhagem dele. Ela queria que os filhos dele sofressem, que os netos dele nascessem amaldiçoados, que nenhuma felicidade encontrasse lugar naquela árvore genealógica. E eu aceitei o trabalho. Realizei um ritual complexo, demorado, que durou 3 noites seguidas. Usei sangue, objetos pessoais que ela havia conseguido, fotografias antigas da família dele. Invoquei entidades poderosas, fiz pactos, estabeleci cláusulas espirituais, e selei a maldição com um objeto que deveria ser plantado na porta da casa, onde o patriarca da família havia nascido. Quando terminei, eu sabia que havia funcionado. Eu sentia, no mundo espiritual, quando uma maldição é aceita, há uma confirmação, uma resposta. E eu recebi essa resposta. Mas algo diferente aconteceu naquela noite. Pela primeira vez em anos, eu tive medo. Eu vi com meus próprios olhos espirituais o que eu havia acabado de fazer. Vi correntes se formando, correntes grossas, pesadas, de ferro negro. Elas saíam do objeto amaldiçoado e se ligavam a pessoas.
Há dezenas de pessoas, crianças, adultos, idosos, pessoas que nem sabiam que existia uma batalha espiritual acontecendo sobre suas vidas. Eu vi como a maldição viajava pela linhagem como um vírus invisível. Como ela procurava pontos fracos, portas abertas, brechas legais, e quando encontrava, se instalava, e começava a operar. Fazia o homem que estava construindo um negócio tomar decisões erradas. Fazia a mulher grávida ter complicações. Fazia o jovem que estava estudando perder o foco e reprovar. Fazia relacionamentos que eram saudáveis começarem a entrar em conflitos sem motivo aparente. E o mais assustador era perceber que as próprias vítimas não entendiam o que estava acontecendo. Elas achavam que era má sorte, achavam que era falha de caráter, achavam que era simplesmente a vida sendo difícil, mas não era nada disso. Era uma guerra espiritual, uma guerra que elas nem sabiam que estavam lutando. Naquela noite, sentada sozinha no meu quarto depois do ritual, eu comecei a pensar em quantas famílias eu havia destruído, quantas vidas eu havia arruinado, quantas gerações eu havia amaldiçoado. E pela primeira vez, uma pergunta atravessou minha mente, como uma lâmina afiada. E se alguém fez isso com a minha família? E se as tragédias que marcaram a minha linhagem, a pobreza persistente, as mortes prematuras, os vícios, as doenças, não fossem apenas azar? E se alguém, em algum momento do passado, havia plantado uma maldição na raiz da minha própria árvore genealógica? E eu, ignorante, em vez de quebrar essa maldição, havia me tornado serva do mesmo sistema que destruiu minha família? Aquele pensamento me perturbou profundamente, mas eu o empurrei para longe. Eu tinha compromissos, tinha clientes, tinha entidades que eu servia, e que não aceitariam questionamentos. Então eu continuei. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e ela começaria a crescer. 3 meses depois daquele trabalho, algo aconteceu que mudaria minha vida para sempre. Eu estava preparando um ritual particularmente poderoso. Era para um homem rico que queria garantir que seu concorrente nos negócios fracassasse completamente. Ele não queria apenas vencer a competição, ele queria destruição total, falência, vergonha pública, ruína permanente. E ele estava disposto a pagar muito por isso. Eu havia preparado tudo, os materiais estavam prontos. As entidades já haviam sido convocadas. Era meia-noite, o momento exato em que o ritual deveria começar. Mas quando eu estava prestes a fazer a invocação inicial, algo extraordinário aconteceu. Uma luz explodiu no ambiente. Não era luz física, era algo diferente. Era uma luz que eu sentia mais do que via. Uma luz que atravessava não apenas o espaço, mas as dimensões espirituais. E naquela luz, eu vi uma figura. Um homem. Mas não era um homem comum. Havia algo nele que fazia todas as entidades que eu servia recuarem em terror absoluto. Eu podia sentir o medo delas, o pânico. Elas estavam fugindo. As mesmas entidades que se manifestavam com arrogância e poder diante de mim, estavam agora se escondendo como ratos assustados. E o homem olhou para mim, direto nos meus olhos. E quando nossos olhares se encontraram, minha vida inteira passou diante de mim. Cada ritual, cada maldição, cada família que eu havia destruído, cada vida que eu havia arruinado, tudo estava ali, exposto, revelado. Não havia onde me esconder. Não havia como mentir. E então, ele falou. A voz dele não era alta, mas ira absoluta. Carregava um peso que eu nunca havia experimentado. Ele disse: Até quando você vai servir à morte? Eu vim para te dar vida. Eu não entendi imediatamente. Minha mente estava em choque. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Eu tentei invocar as entidades que sempre me protegiam. Mas elas não responderam. Estavam completamente silenciadas, neutralizadas como se nunca tivessem tido poder algum. Então ele continuou. Tudo que você construiu é mentira. Tudo que você serve te escraviza. Você acha que tem poder, mas você é prisioneira. Você acha que controla destinos, mas o seu próprio destino está selado para a destruição eterna, a menos que você escolha diferente. Agora, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Era como se camadas e camadas de engano, de mentiras, de ilusões fossem sendo arrancadas violentamente. E eu vi a verdade. Eu vi o que eu realmente era. Não uma bruxa poderosa, não uma feiticeira temida, mas uma escrava. Uma prisioneira de forças que me usavam,
e que me descartariam sem hesitação quando eu não fosse mais útil. Eu vi meu destino, vi para onde eu estava indo. Vi o abismo que me esperava. E pela primeira vez, em 17 anos, eu senti algo que havia esquecido completamente. Eu senti desespero verdadeiro, não o desespero que eu causava nos outros, mas o meu próprio profundo sufocante absoluto. Eu caí de joelhos. Nem sei como, meu corpo simplesmente cedeu. E ali, naquele chão frio, cercada pelos instrumentos da minha própria condenação, eu chorei. Chorei como nunca havia chorado. Chorei por todos os anos perdidos, por todas as vidas que destruí, pela minha própria alma que eu havia vendido em troca de um poder que nunca foi real. E então, no meio daquele choro desesperado, eu ouvi minha própria voz dizendo palavras que eu não planejei dizer: me tira da Quay. Por favor, eu não quero mais isso. Eu não aguento mais. Me salva. E a resposta veio imediata. Eu já paguei o preço pela sua liberdade. Você só precisa aceitar. Naquele instante, algo aconteceu dentro de mim. Algo que eu não consigo explicar completamente com palavras humanas. Era como se correntes invisíveis que me prendiam há anos, décadas talvez, gerações talvez, começassem a se partir, uma por uma. Eu podia ouvir o som delas quebrando no mundo espiritual. Era um som de libertação, de vitória, de vida, vencendo a morte. As marcas espirituais que eu carregava, as alianças que eu havia feito, os pactos que eu havia assinado com meu próprio sangue, tudo começou a ser anulado, cancelado, destruído. Não por força minha, porque eu não tinha força nenhuma naquele momento, mas por uma força infinitamente maior. A força daquele homem que eu agora entendia quem era. Jesus Cristo, o nome que eu havia zombado. O nome que eu havia blasfemado. O nome que as entidades que eu servia tremiam ao ouvir. Aquele nome agora era a minha única esperança, e ele estava se revelando não como um inimigo, mas como um salvador. Quando aquela experiência terminou, eu não sei quanto tempo havia passado. Podia ter sido minutos. Podia ter sido horas. O tempo havia perdido significado, mas eu sabia uma coisa com absoluta certeza. Minha vida de feitiçaria havia acabado, não porque alguém me obrigou, mas porque eu havia visto a verdade, e a verdade me libertou. Mas a liberdade viria com um preço. Porque o reino das trevas não deixa seus servos ir embora facilmente. A guerra estava apenas começando. Os dias que se seguiram àquela noite foram os mais difíceis da minha vida. Quando você abandona o reino das trevas depois de 17 anos de serviço ativo, a retaliação é brutal. As entidades que eu servia não aceitaram minha decisão. Elas voltaram. Com fúria, com violência, com ameaças, eu acordava no meio da noite com presenças no meu quarto. Sentia opressão no peito que quase me sufocava. Ouvia vozes me lembrando dos pactos que eu havia feito, dizendo que eu não podia sair, que eu pertencia a eles, que se eu não voltasse, eles destruiriam tudo que eu amava. Houve momentos em que eu pensei que não sobreviveria, momentos em que a pressão espiritual era tão intensa que eu considerava voltar atrás, só para fazer aquilo parar. Mas sempre que eu chegava perto de desistir, eu me lembrava daquela luz, daquele encontro, daquelas palavras. Eu já paguei o preço pela sua liberdade, então eu comecei a fazer algo que nunca havia feito antes. Eu comecei a orar. No começo eu nem sabia como, eu não conhecia orações decoradas. Eu não tinha linguagem religiosa. Mas eu clamava, do jeito que eu conseguia, com a sinceridade de alguém que estava lutando pela própria vida. E algo incrível aconteceu. Cada vez que eu invocava o nome de Jesus Cristo, a opressão diminuía, as vozes silenciavam, as presenças recuavam. Aquele nome que eu havia subestimado por anos tinha um poder real, um poder que as trevas não conseguiam resistir. Eu procurei uma igreja. Não foi fácil. Muitas pessoas tinham medo de mim quando descobriam meu passado. Alguns achavam que eu estava infiltrada. Outros simplesmente não sabiam como me ajudar, mas eventualmente eu encontrei um pastor que entendeu. Ele havia lidado com casos de libertação antes. Ele sabia que eu era genuína. E ele me ajudou a passar pelo processo de limpeza espiritual completa. Eu precisei destruir tudo, todos os objetos que eu usava nos rituais. Todos os amuletos. Todos os livros. Todas as roupas específicas. Tudo que tinha conexão com aquele mundo precisava ser eliminado. E não foi apenas jogar fora. Foi queimar. Foi destruir completamente. Porque enquanto aqueles objetos existissem, eles eram pontos de ancoragem espiritual.
Iram Porte. Eram convites para que aquelas forças continuassem operando na minha vida. Eu me lembro do dia em que eu queimei meu último objeto de poder. Era um colar que minha avó me deu na minha iniciação. Eu o havia usado por 17 anos. Ele representava minha identidade inteira. Minha autoridade naquele mundo. Minha herança espiritual. Quando eu o joguei no fogo, eu chorei. Não porque eu queria ele de volta, mas porque era o fim de uma era. Era o fechamento definitivo de um capítulo. E quando aquele colar se desfez nas chamas, eu senti algo se romper dentro de mim. A última corrente. A última ligação. Eu estava verdadeiramente livre. A transformação não foi apenas espiritual. Foi total. Minha forma de pensar mudou. Eu que era fria e calculista comecei a sentir empatia novamente. Comecei a me importar com as pessoas. Comecei a entender o valor de uma vida humana. Algo que eu havia perdido completamente. Meu corpo mudou. Eu tinha marcas físicas de alguns rituais. Cicatrizes. Queimaduras rituais. E com o tempo, algumas delas começaram a desaparecer. Não tenho explicação médica, só sei que desapareceram. Minha saúde melhorou. Eu vivia com dores constantes, enxaquecas terríveis, insônia crônica, tudo fruto da minha atividade espiritual. E gradualmente, tudo isso foi embora. Eu voltei a dormir. Voltei a ter paz, mas a maior transformação foi na minha linhagem. Eu comecei a orar pela minha família, pela minha mãe que ainda estava envolvida, pelos meus irmãos, que carregavam as mesmas maldições que eu carregava, pelos meus sobrinhos que estavam sendo preparados para continuar o ciclo. E um por um, eu vi mudanças. Minha mãe começou a ter sonhos perturbadores sobre o que ela estava fazendo. Meu irmão mais novo, que era viciado em drogas, conseguiu se libertar. Minha sobrinha, que estava sendo preparada para a iniciação, rejeitou completamente a árvore genealógica que estava contaminada. Começou a ser purificada, não da noite para o dia. Foi um processo. Mas estava acontecendo, porque quando alguém em uma linhagem se levanta com autoridade espiritual verdadeira e quebra as correntes, toda a família sente o impacto. O que o inimigo construiu em gerações pode ser destruído por um intercessor determinado. E eu me tornei essa intercessora, não porque eu era especial, mas porque eu conhecia o sistema, eu sabia como as maldições operavam. E agora eu sabia como quebrá-las. Agora eu preciso te ensinar o que aprendi. As 4 chaves espirituais que destroem maldições de linhagem. Estas não são teorias, são armas de guerra espiritual que eu testei, que eu usei, que funcionam. A primeira chave é reconhecimento. Você não pode quebrar o que você não admite que existe. A maioria das famílias vive sob maldições, mas se recusa a chamar pelo nome. Elas dizem que é genética, que é personalidade, que é simplesmente azar. Não. Quando toda mulher da sua família tem um casamento destruído, isso não é coincidência. Quando todo homem da sua linhagem morre antes dos 50 anos, isso não é genética. Quando a pobreza persegue sua família há 4 gerações, apesar do esforço e da capacidade, isso não é falta de oportunidade. É maldição. É operação espiritual. É ataque direcionado. E enquanto você não reconhecer isso, você vai continuar lutando a batalha errada. Você vai gastar dinheiro com terapia quando precisa de libertação. Vai procurar médicos quando precisa de autoridade espiritual. Vai tentar resolver no natural o que só tem solução no espiritual. Reconheça. Diga em voz alta: há uma maldição operando na minha família. E eu vou quebrar isso agora. A segunda chave é arrependimento representativo. Alguém na sua linhagem abriu portas. Seu bisavô talvez tenha feito um pacto. Sua avó talvez tenha consultado feiticeiros. Seu pai talvez tenha se envolvido em sociedades secretas. Sua mãe talvez tenha feito oferendas a entidades. Essas portas deram legalidade para a maldição entrar. E essas portas precisam ser fechadas. Mas como fechar portas que você não abriu? Através do arrependimento identificacional. Você se posiciona como representante da sua linhagem e fecha as brechas que seus antepassados abriram. Você diz: Pai, eu não sei exatamente o que meus ancestrais fizeram, mas se houve pactos, se houve idolatria, se houve derramamento de sangue inocente, se houve imoralidade sexual, se houve roubo ou traição, eu me arrependo em nome deles. Eu fecho essas portas agora. Eu cancelo esses contratos. Eu anulo esses acordos em nome de Jesus Cristo.
Isso remove a base legal. A maldição perde o direito de continuar operando, porque no mundo espiritual, tudo funciona por lei. E quando você remove a legalidade, a maldição não tem mais onde se apoiar. A terceira chave é o sangue de Jesus. Esta é a arma mais poderosa que existe contra qualquer maldição. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu apenas pelos seus pecados pessoais. Ele morreu para quebrar toda maldição, toda a cadeia geracional, todo o pacto demoníaco. A Bíblia diz que Cristo nos redimiu da maldição, tornando-se maldição por nós. Isso significa que toda a maldição que deveria cair sobre você, já caiu sobre ele naquela cruz. O preço já foi pago, a sentença já foi cumprida. Você só precisa aplicar. Como? Declarando, pleiteando aquele sangue sobre sua vida e sobre sua linhagem. Diga pelo sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário: toda maldição sobre minha família está quebrada agora. Todo pacto está anulado. Toda corrente está partida. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minha mãe, meu pai, meus avós, meus bisavós, sobre toda a minha árvore genealógica. Faça isso diariamente. Aquele sangue fala. E ele fala coisas melhores do que qualquer bruxaria, qualquer feitiçaria, qualquer palavra maldita. A quarta chave é a destruição de objetos amaldiçoados e quebra de laços de alma. Muitas maldições são mantidas ativas através de objetos. Heranças de família, joias antigas, estátuas, quadros, roupas, móveis. Objetos que vieram de rituais, de terreiros, de benzedeiras, de curandeiros. Esses objetos não são apenas matéria, eles carregam carga espiritual. Eles são antenas. São pontos de contato. São âncoras que mantêm a maldição ligada à sua casa e à sua vida. Você precisa identificá-los e destruí-los. Não venda. Não doe, porque você vai estar apenas transferindo a maldição para outra pessoa. Destrua. Queime se possível, quebre e descarte completamente. Eu sei que é difícil. Especialmente se o objeto tem valor sentimental ou financeiro. Mas você precisa decidir. Você quer a herança ou você quer a liberdade? Porque você não pode ter os dois. Teve uma família que eu ajudei onde a filha não conseguia engravidar. 10 anos tentando, nada funcionou. Quando eu orei, o Espírito Santo me mostrou um espelho antigo no quarto dela. Era a herança da bisavó. Lindo. Trabalhado, valioso. Mas aquele espelho tinha sido usado em rituais de adivinhação. Era um portal espiritual. Quando ela o quebrou e jogou fora, em 2 meses ela estava grávida. O objeto era a âncora da esterilidade. Procure em sua casa. Peça discernimento. Se você sente desconforto, opressão ou medo perto de algum objeto, investigue. De onde veio? Quem te deu? Qual a história? E se houver qualquer ligação com práticas espirituais duvidosas, elimine sem piedade. Lembre-se, você não está apenas lutando por você. Você está lutando por seus filhos, por seus netos, por gerações que ainda vão nascer. Sua obediência hoje determina a liberdade deles amanhã, seja o quebra maldito ou da sua linhagem. Levante-se com autoridade. Use essas 4 chaves, e veja o inferno tremer diante da sua decisão. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus te trouxe para este momento. Você foi escolhido na sua geração para ser o divisor de águas. O intercessor, o guerreiro espiritual que vai dizer: chega. A maldição para aqui. A destruição acaba agora. Minha família vai ser livre. Eu sei que parece grande demais. Eu sei que você talvez esteja olhando para o histórico da sua linhagem e pensando que é impossível. Gerações e gerações sofrendo. Décadas de fracasso, anos de dor. Como uma pessoa sozinha pode mudar isso? Mas é exatamente assim que Deus opera. Ele escolhe um que está disposto a se levantar. Um que está disposto a lutar. Um que está disposto a pagar o preço da intercessão. E através desse ele liberta multidões. Não importa se ninguém na sua família acredita. Não importa se vão te chamar de fanático, de louco, de radical. Deixa falarem, porque quando a liberdade começar a se manifestar, quando as correntes começarem a cair, quando os milagres começarem a acontecer, todos vão querer saber o que você fez, e você vai poder testemunhar: eu orei, eu me posicionei, eu quebrei as maldições em nome de Jesus. Hoje você aprendeu as 4 chaves: reconhecimento, arrependimento,
Representativo, o sangue de Jesus. Destruição de objetos amaldiçoados. Agora você precisa agir. Conhecimento sem ação não liberta ninguém. Então eu vou te dar passos práticos. Primeiro, assim que terminar este vídeo, separe um momento a sós com Deus. Pode ser no seu quarto, pode ser em um lugar tranquilo. Não importa onde. O que importa é que você vai fazer uma oração de quebra de maldição. Use as palavras que eu te ensinei. Reconheça a maldição. Arrependa-se em nome dos seus antepassados. Aplique o sangue de Jesus sobre toda a sua linhagem. Declare liberdade. Segundo, investigue sua casa. Procure objetos que possam estar servindo de âncora espiritual. Pergunte ao Espírito Santo. Ele vai te mostrar. E quando identificar, destrua sem medo e sem hesitação. Terceiro, comece a orar diariamente pela sua família, pelos vivos e pelos que ainda vão nascer. Declare que a maldição está quebrada, que o ciclo está interrompido, que daqui para frente sua linhagem anda em bênção, em prosperidade, em saúde, em paz. E quarto, seja paciente, mas persistente. A quebra de maldição é um processo. Você vai ver mudanças rápidas em algumas áreas e mudanças graduais em outras, mas não desista. Não desanime. Continue firme. Continue orando. Continue declarando. Porque cada dia que você se mantém em pé, na brecha é um dia que o inferno perde território. Eu estou aqui hoje como prova viva de que isso funciona. Minha família era marcada para a destruição. Éramos escravos de um sistema que nos usava e nos consumia. Mas quando eu conheci Jesus, tudo mudou. As correntes se partiram, as maldições se quebraram. E hoje minha família está livre. Meus filhos não vão servir ao que eu servi. Meus netos não vão carregar o peso que eu carreguei. A história mudou. O destino foi reescrito. E o mesmo pode acontecer com você. Não importa quão antiga seja a maldição. Não importa quão profunda seja a raiz. Não importa quantas gerações foram afetadas. O poder de Jesus Cristo é maior. O sangue dele é mais forte. E quando você se levanta com fé e autoridade, o inferno inteiro treme. Então, eu te desafio agora. Pare de aceitar a derrota como normal. Pare de achar que sua família está condenada a sofrer para sempre. Levante-se. Posicione-se. Quebre essas maldições no nome de Jesus Cristo. E testemunhe a transformação que vai começar na sua casa. Antes de você sair, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, vá nos comentários agora e escreva: "O inferno treme quando eu oro." Declare isso. Profetize isso sobre sua vida. Deixe o mundo espiritual saber que você não vai mais ser passivo. Segunda, compartilhe este vídeo com alguém da sua família que precisa ouvir isso. Pode ser um irmão, um primo, um tio, um filho, alguém que você sabe que está sofrendo sob o mesmo padrão. Seja um instrumento de libertação para essa pessoa. E terceira, se inscreva neste canal e deixe seu like. Porque eu vou continuar trazendo revelações como esta, testemunhos reais, estratégias espirituais, ensinos que o inferno não quer que você saiba. Você não pode perder o que vem por aí. E eu sou uma ex-feiticeira, que foi resgatada pelo amor de Jesus. E hoje minha missão é expor as trevas e libertar os cativos. Sua família vai ser livre. Sua linhagem vai ser restaurada. E sua história vai ser reescrita. Eu profetizo isso sobre você agora. Em nome de Jesus Cristo.